Olá, ouvintes e telespectadores. Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast MMD Talks, o seu podcast de direito, atualidade e empreendedorismo. No nosso 45º episódio, eu, Gustavo Marques, estou aqui acompanhando estes célebres advogados que já se apresentarão. Me encontras em @GutoRMarques, somente no Instagram. Ao meu lado, Jaime Matos, advogado lá do escritório MMD Advogados. Que nós encontramos em @MMD Advogados no Instagram. Exatamente. Ou no site www.mmdadvogados.adv.br. E tu, que quiser acompanhar conteúdos de qualidade em direito do trabalho e empreendedorismo, me encontras no Instagram, @jaime.dematos. E também no TikTok. Se tu chegar e dar uma mirada lá, vai ter um conteúdo parecido com o que a gente tem lá no Instagram. Direito e dancinhas. Tchê, antes de apresentar a Renata, a host desse projeto, nós podíamos mandar um abraço pro Bruno, né? Por favor. O Bruno que Aleimar. Quiser, ele não tá aqui, tchê, a gente podia falar mal dele. Que Mas olha, é melhor quando ele tá aqui pra falar mal. Não, é melhor quando ele não tá. Vamos manter as amizades, vamos falar pelas costas. É verdade. É sempre assim melhor. Ele tá sempre aqui e sempre, toda gravação, ele deixa o telefone ligado. E aí toca o telefone, tem que editar, é uma loucura, né? Mas é aquela coisa, é a mulherada ligando. Nós vamos separar, não é mais a mulherada. Não? Agora ele é um homem de família. Opa! Tá louco. A informação. Eu vou E será pedir... quando ele voltar? Não, a família já aumentou. Ai. Já aumentou, isso Será? é certo. É pai certo. de pet ou não? Não, vai ser pai de gente. Opa! Vai ser pai de gente. Eu aqui, olha, o instinto materno da Renata... Tá aguçado, né? Identifica o instinto materno aí. Opa, vamos lá. Se apresentando ela aqui conosco. Eu, Renata de Magalhães Dreiro, advogada do MMD Advogados, e tu me encontras no Instagram, Renata M. Dreiro. Ex-patinadora, ex-padelista, ex-skatista. Isso. Não é verdade? É verdade. E nos reunimos aqui hoje, mesmo à distância, colocando a gente com qualidade no ar. Foi e deixou tudo montado. Tudo pronto pra nós fazer. Deixou tudo pronto, deixou pronto o acampamento. Era só ligar o botão. @Bruno Schneider UB. Valeu, Brunão. Parabéns, papai. Dá-lhe máquina aí, toma bastante cerveja aí pra nós aí na Alemanha, tia. E em nosso terceiro episódio aqui. Terceiro episódio. @214 Coffee Beer. MMD na estrada. MMD na estrada, mais uma vez aqui na cidade de Estrela. Contate a nossa produção e nos leve para o seu município. Bárbaro, nós podia fazer em Teutônia, né, tia? Olha aí, o próximo vai ser lá. Vamos falar com... Como é que é? O Folk? Cebola? Não. O tomate. Tomate, isso. Sempre me confundo. Bem o tomate. Assim. Tomate. E, mais uma vez, brindando aos sempre, amigos. Né? @veterana cerveja artesanal. Valeu, Vini. Valeu, Rodrigo. Valeu, Vini. Rodrigo também, papai. Bruno, parabéns. Rodrigo, parabéns. Parabéns, Rodrigo. Uma filhota a caminho. E hoje vamos falar sobre um tema muito bacana. Importante. Um tema importante e uma parte dele aqui, do foco do tema especificamente, uma inovação, dá para se dizer? Já tem algum tempo que já está sendo aceito pelos tribunais do Brasil, mas é uma inovação, não deixa de ser uma inovação porque não tem uma previsão legal explícita, há uma previsão transversa, vamos dizer assim, uma interpretação da legislação que criou essa jurisprudência. A gente está falando aqui de uma recuperação judicial para produtores rurais. A possibilidade de um produtor rural, dentro do universo da sua propriedade, pessoa física, conseguir formular e fazer um pedido nos termos da lei de recuperação judicial, numa construção jurisprudencial. Exatamente. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer trazer alguns conceitos básicos do que é. Porque, na verdade, acho que há algum certo preconceito
das pessoas quando se fala em recuperação judicial e é muito vinculado a dívidas e tal, e é verdade. As pessoas que vão buscar essa ferramenta jurídica estão efetivamente endividadas. Mas tem que se considerar que é uma ferramenta jurídica prevista em lei e possível de ser usada. Eu acho que a primeira coisa que a gente podia fazer é conceituar, dizer o que é isso, né, tia? É importante, ela existe, como o Jaime disse, né? Existe ela vem para socorrer, né? Aquela pessoa jurídica em situação de dívida, nesse caso aqui o produtor rural, pessoa física, mas em que o negócio dele está nessa condição assim, de sufocamento financeiro. Mas como o Jaime disse, para a gente conceituar, ele é um procedimento judicial que ele visa a preservação de empresas. Né? Ele vem previsto na chamada lei de falências e busca justamente evitar a falência da empresa. Exatamente. Ele é um remédio utilizado para que a empresa consiga se reestruturar e encontrar caminhos de enfrentar suas dívidas. Né? Geralmente essas dívidas vão suportar um deságio, vão suportar um alongamento de prazo de pagamentos, uma alteração na metodologia de correção desses valores. Exatamente. Mas vão permitir que o negócio consiga prosseguir, perseverar. Exatamente. Não é porque invariavelmente nessa condição de dívida, a empresa ela não vai ter, no mais das vezes, não vai ter condições de suportar essas dívidas. E para o credor é interessante, ainda que ele perca uma parte desse valor, que ele recupere no tempo esse valor, né? É aquela questão assim, tu não pode, eu pelo menos penso dessa forma, né? Se tu é fornecedor de uma empresa e essa empresa está em situação difícil, é melhor tu fazer uma forma de trabalhar e receber essa dívida de uma forma mais alongada, diminuir um pouco o valor, porque geralmente está incidindo juros e correção monetária, de repente tira um pouco, e receber e continuar fazendo negócio com a empresa. Né? Vai manter a empresa em vigor, vai manter o teu cliente te comprando, né? Às vezes o que ela precisa é um tempo para conseguir ajeitar as melancias dentro da carroça para que a empresa volte a funcionar. Então, na verdade, a recuperação judicial, na verdade, ela entrou em vigor no Brasil em 2005 e a ideia dela é o quê? É reunir todos os credores, então fazer uma lista de credores, juntar todas as pessoas para quem a empresa deve e a partir de critérios estabelecidos na lei, renegociar essas dívidas com prazo de pagamento num plano de recuperação. Então é organizar e estabelecer quem que é a preferência de pagamento dentro da recuperação judicial para que a empresa consiga se organizar e reestruturar o negócio dela. De fato. Então, como o próprio nome do Instituto diz, é um procedimento judicial, então tem que entrar com processo e que ele vai ter a supervisão de um juiz e esse juiz vai nomear um administrador judicial que vai conduzir esse processo. O administrador judicial que vai acompanhar, né? Não vai conduzir a gestão do negócio. Não, exatamente. Não vai conduzir o plano processo judicial da recuperação. Exatamente. Né? É que vai ter essa obviamente dinâmica. Sob a supervisão do juiz. Exato, perfeito. Todos os meses tem que ser gerado um relatório dessa administração judicial. É bem criteriosa e bem complexa. Né? E ele, inclusive, faz a verificação se o plano de pagamento dos credores está sendo cumprido. Exatamente. Se não tem nenhum problema nesse plano que foi estabelecido da recuperação da empresa. E quais são assim, os requisitos iniciais a partir de um pedido de recuperação judicial? Não requisitos, mas quais são os primeiros passos? O que acaba acontecendo de reflexo para os credores, de reflexo para a operação da empresa? O que acontece? Existe a possibilidade de pedir um liminar, né? A suspensão de todas as dívidas, o pagamento de dívida e processos judiciais de execução, eles são suspensos por um período de 180 dias, para que exista um fôlego da empresa e ela possa voltar a operar normalmente e voltar a fazer um certo caixa para poder começar a fazer os pagamentos. Né? Nesse meio tempo são elaborados o plano de credores, de pagamento deles, na verdade, exato, né? Plano da recuperação. Isso.
E aí, num 60 dias, tem que ser apresentado isso aí para os credores. E aí, nessa assembleia de credores, eles podem aprovar ou não. E nessa situação, né, eventualmente uma reprovação desse plano ou a aprovação pode acarretar a decretação de falência ou também o descumprimento desse plano de pagamentos. Né? Esse descumprimento também gera a decretação da falência. Exatamente, até bem da verdade a gente está falando da lei de falências. Ela veio para reger o formato em que as empresas vão chegar à condição da falência. Exatamente. A recuperação judicial é um instrumento que busca, né, evitar, né, salvar as empresas dessa condição. E o índice, né, se a gente pegar, e até um dado que eu não trouxe e também não tenho nem onde socorrer, porque eu estou sem telefone, esse índice das empresas que têm êxito com o procedimento de recuperação judicial, ele varia bastante, né, ao longo dos anos. É um índice que varia bastante. As empresas que ingressam, que lançam mão dessa ferramenta e conseguem sair dela depois e continuar a sua vida normal, por assim dizer. O aumento da utilização desse socorro tem sido tão grande perante o judiciário que nós temos criado várias específicas regionalizadas para tratar sobre recuperação judicial e processo de falência, né? Então, exato, ele teve com a pandemia, né, especialmente, isso. Teve uma proliferação muito grande desses casos. Já existe de uma certa forma, ele já é bem conhecido, né, pelos agentes comerciais, porque afinal de contas tu tá sempre se deparando com o caso de uma empresa que está nessa condição, que teus créditos vão ficar ali congelados até a aprovação do plano. As empresas estão querendo saber se o plano já foi aprovado. O plano já foi aprovado. E é interessante porque há a possibilidade também do juiz fazer uma aprovação forçada. Se não chega a ser uma conclusão. Se não chega a ser uma conclusão, uma aprovação da Assembleia de Credores, e o juiz entendendo que é a melhor forma, pode fazer uma... Óbvio que vai gerar recursos, né? E é possível de recorrer disso, mas é possível fazer uma aprovação forçada pelo juiz. E esse plano, ele tem um prazo para ele ser aprovado? Ele tem 60 dias para fazer a apresentação e 180 dias para fazer a aprovação, em regra. Que é o final do período de 180 dias. Só que, claro, como é uma situação assim que não é peremptória, ou seja, não é uma coisa, tem que ser assim, senão vai revogar, é possível de fazer pedidos de dilação de prazo. Esse período de suspensão pode ser prorrogado, é possível. A jurisprudência tem casos, tem várias circunstâncias. O chamado standstill. Exatamente. E existe também, por exemplo, não estou conseguindo cumprir integralmente o prazo, o plano de pagamento. Há a possibilidade de fazer uma justificativa e o juiz aceitar. Um adendo ao plano. Exatamente. Refazer o plano dentro da recuperação. É bem flexível o procedimento. Basta que seja transparente, a empresa seja transparente e clara, e demonstrar boa vontade que vai obter os resultados com o procedimento judicial. A gente está falando muito aqui da RJ, da aplicação dela, desse instituto, né, para as empresas, mas a ideia justamente desse nosso bate-papo aqui é começar a falar sobre essa construção jurisprudencial que já começa a ganhar contornos mais claros, né, da possibilidade de aplicação dessa ferramenta pro produtor rural, pessoa física. Não é, Jaime? Exatamente. O que acontece? A decisão ela se baseia no tratamento diferenciado que os produtores rurais têm junto ao Código Civil. O empresário comum, tá, ele não pode iniciar uma atividade econômica sem uma inscrição no registro público. Tá? Não pode, por exemplo, um restaurante começar a operar sem estar registrado. Não é legalizado? Não é legalizado. Agora, um produtor rural, ele pode começar, só que o artigo 971 do Código Civil, ele diz que tem uma redação que permite a compreensão que esse registro é facultativo. Então, cara, se tu vai ser equiparado a um empresário, enquanto produtor rural. Então, o fato de estar registrado ou não importa.
Tá? E aí, o que isso quer dizer? Que o produtor rural ele vai exercer uma atividade econômica, mesmo não estando registrado nesses registros públicos. E aí foi o entendimento que permitiu o ajuizamento de uma ação de recuperação judicial de um produtor de Mato Grosso. E essa decisão foi dada pelo STJ no ano de 2021. Então hoje, diversos produtores rurais que estão em dificuldades, eles têm à disposição essa ferramenta. É uma ferramenta importante, por quê? Porque ela vai auxiliar a retomada dos negócios com a preservação do patrimônio do produtor. E cara, eu fico me lembrando assim, do meu pai e do meu tio, meus tios lá na região de Canguçu, que claro, eles eram produtores rurais. E de fato, em algum momento da vida eles se atrapalharam e fizeram dívidas bancárias para produzir, porque geralmente aqui é engraçado, porque aqui no Brasil os produtores rurais eles não trabalham capitalizados, eles trabalham com dinheiro do banco. Uhum. Então todo ano tu tira um custeio para fazer a tua safra, aí tu planta, paga o banco e te sobra lá um tantinho que tu vai usar, que é o teu lucro, né? Tá, ok, isso é bom. Por um lado é bom, tu não te descapitaliza, mas é ruim por outro lado, tu paga juro, né? E quando tu tem uma safra ruim, aí tu tem que pagar o banco, tem uma dívida. E geralmente, como é que eram pagas essas dívidas? Com a venda de patrimônio. E aí eu vi acontecer isso em loco com minha família, que vendia patrimônio para pagar dívida de banco. E aqui eu não estou dizendo que a gente tá pregando que tem que não pagar a dívida do banco. Não. Tu contraiu, fez um empréstimo, tu fez um contrato, tem que pagar. Agora, se a lei permite que tu faça esse pagamento de uma forma favorável para ti, enquanto produtor rural, e de forma que preserve teu patrimônio, que é o patrimônio que tu vai ter, que é para teu sustento, para o sustento da tua família, e talvez para deixar os teus filhos, os teus netos em cima da terra, não há motivo que ela não pode ser usada. Mas tem que ter, né? Tem que ter bem em mente que também, né? A gente está falando de uma construção jurisprudencial. Então ela tem contornos ainda de melhor identificar as situações, né? Exatamente. A gente tem que entender também que, de uma forma lógica e racional, a gente está falando ali das dívidas inerentes ao negócio. Claro. Né? O negócio não pode também o produtor achar que vai colocar todas as dívidas dele ali, inclusive as dívidas pessoais não atinentes ao negócio da produção. Exatamente. E mais uma coisa que eu tenho que dizer, né? A recuperação judicial em si não é que vai salvar o negócio. Não, ele vai dar um respiro pro negócio. O que salva o negócio é o próprio negócio. Uhum. O próprio negócio é que vai fazer caixa, vai fazer faturamento, vai gerar lucro para que tu possa quitar tuas dívidas ao longo do tempo, de uma forma mais favorável. Mas assim, é muito importante, isso aí a gente sempre fala para os clientes, que tu te endividou tendo uma conduta de gestão. A minha conduta de gestão era X, e aí eu me endividei. Aí eu entrei num plano de recuperação judicial. Não pode seguir na mesma conduta de gestão, tu tem que mudar muita coisa, tem que fazer uma revisão do como é que tu faz, como é que tu tá gerindo a tua propriedade, como é que tu tá gerindo a tua produção para mudar o que tá dando errado. Sim. É como a Renata sempre diz, né? Os mesmos caminhos levam aos mesmos lugares. É isso. E quem tu não não sabe onde vai, mudar- qualquer lugar serve. Exatamente. Então eu acho que é muito importante isso. E tinha assim, o nosso escritório ali tem algumas parcerias importantes, né? A gente faz a recuperação, mas a gente tem parcerias importantes para nos auxiliar e para estar junto quando a gente faz esse tipo de negócio. E assim, óbvio, né? Não quer dizer que as pessoas cheguem lá e já tem que fazer a recuperação. Não, não é assim. Tem que analisar toda a circunstância do cenário concreto para dizer, não é caso de recuperação judicial. Isso aqui é caso de uma análise, de chamar os bancos, chamar os credores e fazer uma renegociação extrajudicial. Uhum.
Daqui a pouco essa é a melhor saída. Exato, isso aqui não vai dar assim, nós não podemos pagar desse jeito, nós não podemos pagar e assim por diante. Mas cada caso é um caso. E quando for viável a recuperação, é uma ferramenta extremamente importante e pode ser usada, e deve ser usada com vista de preservar o patrimônio do produtor. E sempre, né, destacando, né, tendo que fazer uma reformulação na governança e na forma de gerir o negócio. Exatamente. Senão tu vai ganhar uma sobrevida. Exatamente. E lá na frente vai chegar ao fim. Vai chegar ao fim também, né? Por isso, como eu estava falando antes, o índice de empresas que acabam não vencendo, não conseguindo sair da RJ e acabam decretando falências é grande, justamente porque tu ganha esse fôlego, mas não modifica o formato da operação do negócio. Ele vai ganhar uma sobrevida, mas ele vai encerrar, ele vai falir. Exatamente. É isso, né? É isso por hoje, sem a pretensão de... Não, jamais. Jamais. De exaurir este assunto. E sem a presença do doutor Luiz Otávio. Que poderia exaurir o assunto. Ah, não. Aquele ali poderia nos auxiliar muito, né? Exatamente. Fica aqui o convite. Exato. Né? Para uma próxima. Fica o convite para uma próxima. Tivemos a participação dele em um episódio até hoje. Mas é uma pessoa extremamente... É um passe caro. Não é assim. Não é assim, né? Porque o cara veio todo tempo aqui. Foi o episódio mais assistido, hein? É verdade. Sem dúvida. Não é fácil, hein? Famoso complexo. Jaime. Oi. O que temos de indicação hoje? Sugerência. Tia, vamos continuar naquela série de livros da fila de leitura. Mas quando tu diz fila de leitura, é o que tu tá por ler? Exatamente. Estamos pra frente. Estamos pra frente. Que orgulho! Estamos numa lista, assim. Tia, o que acontece? O próximo que eu quero ler é a história... Que é uma história ficcional, vamos dizer assim, que mistura realidade com ficção. De uma empresa florestal que impactou de forma decisiva toda uma região agrícola da Argentina. Chaco. Ali na região de Santa Fé. Se instalou lá a Companhia Florestal. E esses caras aí plantaram árvores e eucalipto por muitos e muitos hectares. E aí quando eles cortaram a madeira, simplesmente foram embora. E deixaram um problema ambiental seríssimo na região. E ali tem histórias reais que são contadas e é bem interessante. O nome da obra é El Elegido, da escritora Susana Merck. É uma obra que eu estou muito, muito curioso para começar a ler. Mas, como é uma língua estrangeira, ela é sempre muito demorada, porque tem muitos termos diferentes, assim, termos regionais, assim, então é mais complexo. Renata Dreyer, patinadora. Ex-patinadora. Uma vez patinadora, sempre patinadora. Mas é que o joelho não tá colaborando. Não estamos podendo. A minha indicação é um filme, O Melhor Lance. E hoje sim eu vou deixar o Jaime explicar o filme por mim. Não como a gente fez no episódio anterior, que nós tínhamos pontos de vista diferentes. De um filme que tu não tinha visto. Não, eu tinha visto, já falei 80 vezes pra ti, Gustavo, nos bastidores, que eu olhei o filme. Eu só tenho uma perspectiva diferente do Jaime. Então agora tu vai deixar ele que viu o filme. Ele já falar. Não, mas ele disse que eu vi o filme com ele. Me viu. Então, se eu vi o filme com ele, eu vi o filme. Cara, é um filme muito interessante. É um leiloeiro de obras de arte que ele é contratado para fazer um inventário das obras de uma família que morreu 1 ou 2 pessoas, e aí a única herdeira tem uma considerável quantidade de obras, e ele é contratado para fazer o inventário e vender. Só que essa pessoa é uma mulher, né, uma menina, e ela é reclusa. Então, ele começa a gerar uma certa curiosidade nesse leiloeiro. E eles começam um envolvimento e se envolvem. Agora eu lembrei bem. E aí chega no final, cara. O final, ele é surpreendente, é um final espetacular, uma reviravolta
absurda. Qual é o nome do filme? O Melhor Lance. O Melhor Lance. E o pior é que agora que o Jaime começou a falar, eu tenho certeza que eu vi o filme. Falei. E agora... comigo, cara. Não, e eu vou dizer, depois quando a gente terminar de gravar, eu vou perguntar sobre uma cena, porque eu tô com a cena na cabeça do filme. Agora não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler. Vamos dar spoiler. Não, sem Vamos spoiler. dar spoiler. Não, que dá spoiler? As pessoas não gostam de spoiler, Jaime. Não, mas aí tu vai dar spoiler pra quem tá aqui nos assistindo. Depois, no intervalo. Tá certo. Eu vou dar uma dica de um filme que eu não assisti. Cara, agora ele veio, né? Porque tu viu que ele começou agora só dar dica de filme, né? Agora ele aprendeu comigo. Da minha fila de filmes. Tua fila de filmes. Da minha fila de filmes. Eu tenho uns Manda. também. Daquele que está aqui nos acompanhando hoje. É Quem? um Paulo? Paulo Teixeira está aqui nos acompanhando. Inclusive, Paulo, eu já queria deixar aqui registrado que o próximo episódio... Paulo e Alice. Não, eu não vou estar aqui. Eles vão estar no meu lugar. Tá louco? Vão ocupar minha cadeira Licença, muito Vai melhor do que visitar eu. o Brunão na Europa? Licença maternidade. Não, nenhuma das opções. Ah, tá. Achei que era licença Nenhuma maternidade. das opções. Mas O Bruno vai estar em licença paternidade. Isso, vai. o Paulo Isso fez vai. uma indicação de um filme que eu nunca assisti, mas a temática do filme é de uma forma, é uma que me agrada. É sempre quando envolve o tempo, me agrada. E O o filme é o tempo, não, o vento não. Ah, tá. O filme é O Predestinado e ele trata de uma forma assim do paradoxo de presente, passado e futuro, de situações que o tempo, que eles não são sequenciais, eles coexistem. O presente, o passado e o futuro interagem entre si. Que Isso aí loucura! tem um nome, né? Vida. Só que ali tu não consegue interagir lá com o passado. Ah, tá. É, mas geralmente Às vezes é assim. melhor não interagir com o passado. Às vezes é melhor não, Já mas dizia o Bruno. já Entendeu? diria o Brunão. É verdade, valeu Brunão, tá na Europa lá. Boa viagem Tomando aí. muito trago em Frankfurt. Muito Bah, trago em assiste- Frankfurt. Assiste o jogo do Eintracht Frankfurt. Amém. Baita estádio. Bem legal. E vai dar entrevista. Cerveja dá o melhor hambúrguer que eu já comi na vida. Comi lá naquele estádio. Ele vai estar dando entrevista, tu vai ver daqui a pouco na televisão europeia. Bom, mas agradeço a dica do Paulo. Que estará aqui em Vou breve. assistir. Vai estar aqui. Já queimou e uma a dica. Alice Já perdeu. já perdeu. A Alice também vai vir. A Alice tá um pouco mais perto, que ela não tá queimando as dicas dela. Exatamente, tá? Só anotando aqui, ó. Isso. Naquele que vai ser o 46º episódio. Sexto episódio. Muito bem. Curta. Te inscreve no canal. E compartilha. Até mais. Hasta luego. Papai Brunão. Fui!